Quando se trata de emagrecimento, a quantidade de desinformação sobre como, porquê e o que leva a criar hábitos e padrões saudáveis de alimentação é bem confuso. Na tentativa de emagrecer, muita gente muda certos hábitos por conta própria, mas sem uma estratégia bem orientada e planejada, essas mudanças podem trazer prejuízos para a saúde e frustrações nos resultados. Mas por que falar sobre emagrecimento se vários canais de YouTube e as redes de busca já falam sobre isso? Esse talvez seja o maior problema em torno do tema emagrecimento nos dias de hoje. Estratégias de emagrecimento se tornou completamente banalizadas na atualidade. Vários gurus do emagrecimento pipocam diariamente por aí, oferecendo diversas estratégias que fazem você perder tempo, dinheiro e até mesmo saúde. Existem desde os gels que prometem reduzir medidas, enzimas que prometem eliminar gorduras, cintas modeladoras que aceleram o metabolismo, produtos que prometem derreter as gorduras ou técnicas que prometem congelar e eliminar as suas gorduras. Roupas que são termogênicas ou suplementos que possuem suposto efeito termogênico, chá milagrosos que prometem eliminar a gordura na urina ou nas fezes. Porém, infelizmente, o processo de oxidação de gorduras envolve complexos mecanismos, tanto metabólicos quanto fisiológicos. Não é tão fácil assim mudar a composição corporal como prometem. Ou seja, as pessoas mais leigas sobre o assunto vão tentando de tudo, inclusive algumas estratégias de dietas e programas de exercício que muitas vezes não são eficazes. São monótonos, radicais, que a curto prazo acabam desmotivando, causando a desistência de seguir em frente com o propósito de emagrecimento. E para tentar lhe dar mais clareza sobre as melhores estratégias que você pode utilizar para o emagrecimento, eu resolvi fazer esse vídeo de hoje. E para isso eu vou recorrer ao que nós temos de mais atual com embasamento científico. E ao final do vídeo, você vai entender muito melhor como escolher as melhores estratégias para alcançar o seu emagrecimento de uma maneira saudável e duradoura. E esses artigos que eu vou usar aqui para a nossa aula, vocês podem ter acesso aqui no link da descrição do YouTube. Então, roda a vinheta. E o primeiro erro que eu venho apresentar para vocês é que as pessoas querem perder peso rápido e fácil. É comum a grande maioria das pessoas buscarem estratégias rápidas e fáceis para esse propósito. Estratégias essas que muitas vezes são agressivas para o organismo, tanto do ponto de vista metabólico, quanto do ponto de vista psicológico e social. Muitas vezes perde-se peso rápido, mas ganha-se peso rápido também, como casos de até dobrar a quantidade do peso ganho. É o que a gente conhece como efeito sanfona. Mas por que isso acontece? Para vocês entenderem o panorama do problema, tem um estudo muito bacana publicado por Loren Corday em 1998, e ele faz uma observação do metabolismo ao longo da pré-história, que reforça a hipótese que nesses milhões de anos que se passaram, nos obrigaram a gastar menos energia em repouso para podermos usá-la na atividade física, baixando o nosso metabolismo. Por exemplo, se compararmos os primeiros hominídeos conhecidos, como os Australopithecus afarenses, a taxa metabólica de repouso era 25% maior comparado à dos Homo sapiens, que na evolução humana são os nossos ancestrais. Os Australopithecus afarenses viviam em grandes florestas com uma quantidade de alimento abundante, farto. Porém, com as mudanças climáticas, essas florestas foram transformadas em savanas, os alimentos começaram a ficar escassos e houve uma necessidade de se deslocar muitas vezes por quilômetros até encontrar alimentos. Essas novas condições fez com que o organismo se adaptasse para ter condições mínimas de sobrevivência. Em casos de baixa oferta de alimentos, o organismo entrava em estado de economia de energia. Os Homo sapiens eram ativos e ingeriam poucos alimentos. O corpo se ajustava nessas condições para a sobrevivência, ou seja, deixava o metabolismo mais lento. Assim podemos concluir que geneticamente fomos desenhados para sermos ativos, ingerir uma quantidade de alimentos baixos e com poucas calorias. Em cerca de 10 mil anos, deixamos de ser nômades e passamos a dominar a pecuária e a agricultura. A oferta de alimentos se tornou maior e a necessidade de praticar atividades físicas diminuiu de forma abrupta. Segundo estudos fósseis, o DNA associado ao metabolismo não mudou nos últimos 50 mil anos. Hoje, o homem sedentário gasta cerca de 1/3 da energia que os nômades gastavam. Em menos de 100 anos, com os avanços tecnológicos e mudanças do mundo moderno, reduziram a quantidade de esforço físico a um nível muito menor do que o nosso genoma foi selecionado. Ao mesmo tempo, houve um aumento da disponibilidade de alimentos, especialmente os de alta densidade calórica. Sendo assim, perder peso rápido acaba sendo um erro muito comum e muitas vezes acaba gerando frustração e abandono da estratégia usada, porque o organismo sempre vai tentar ajustar essas novas condições metabólicas, reduzindo o metabolismo como estratégia de proteção.
Farias, em 2011, publicou um artigo de revisão muito bacana, chamado A Teoria do Setting Point. Esse artigo descreve que se o indivíduo conseguir se manter no peso que foi perdido por um longo período, ajudaria a não ganhar o peso novamente, como é no caso do efeito sanfona. Aparentemente, o ideal é perder no máximo 1 quilo por semana. Para cada quilo que se perde, o indivíduo precisa se manter nesse peso por pelo menos um mês daquele peso alcançado. Por exemplo, se você tinha 80 quilos, foi para 70 quilos, ou seja, perdeu 10 quilos, você precisa se manter-se nesses 70 quilos por pelo menos 10 meses, que é o tempo que o seu organismo vai entender aquela nova condição metabólica e fisiológica do seu corpo, que o corpo terá tempo de fazer todos os ajustes metabólicos necessários para se adaptar naquela nova condição, evitando assim o reganho de peso que muitas vezes vem acima do qual o indivíduo estava, né? Que é horrível isso. Agora a gente vai para o segundo erro cometido na tentativa de emagrecer. E o segundo erro que a maioria das pessoas cometem é dizer: para que eu vou me exercitar se é só eu fechar a boca que eu consigo emagrecer? Mas será que funciona mesmo? Há um estudo bem clássico nessa área que avaliou o efeito da restrição calórica e o gasto energético, que foi publicado até na revista bem famosa The Elephant, por George Gray. Ele avaliou 6 indivíduos obesos antes e durante uma dieta alimentar. Ele acompanhou esses indivíduos por 32 dias. Nos 8 primeiros dias, foi ofertada uma dieta de 3.500 calorias, até para não causar uma redução drástica de calorias na dieta desses obesos, que facilmente superavam mais de 5.000 calorias. Após esses 8 primeiros dias, com essa dieta de 3.500 calorias, foi proposta uma dieta bem drástica, de apenas 450 calorias, ou seja, uma dieta bem restritiva. E quem já fez dieta sabe bem como é o sofrido uma quantidade de calorias baixas. Muitos chegam até a passar fome. Pois bem, era esperado que ao longo das semanas, até o 32º dia, seria perdido por volta de 18 quilos. Porém, após 8 dias decorridos com essa dieta bem restritiva e com aproximadamente 8 quilos perdidos, o corpo começou a reagir a essa nova condição. E até o 32º dia não houve perda de quilos, ou seja, o corpo entendeu aquela falta de oferta de calorias como se o indivíduo estivesse vivendo numa era glacial ou algo parecido, em que não haveria alimentos. E baixou o metabolismo, poupando essas calorias reservas que estavam no seu organismo, dentro das células de gordura, como um instinto de sobrevivência, para proteger e manter aqueles indivíduos vivos por mais tempo. Ou seja, fazer dieta apenas acaba feito um tiro no pé, porque seu metabolismo vai reduzir drasticamente e vai estagnar. Não façam isso. Isso nos leva ao terceiro erro que a maioria das pessoas cometem ao querer emagrecer. E o terceiro erro que a maioria das pessoas cometem, além de fazerem uma dieta restritiva, é dizerem: eu vou fazer exercícios aeróbios de baixa intensidade e longa duração. Sabe aquela galera que se matricula na academia só para usar esteira, que fica lá 1 hora de buenas, né, assistindo a novela, caminhando, conversando, pedalando tranquilamente, assistindo os vídeos no celular, ou aquela galera que compra uma esteira residencial ou bike, ficam motivados nos primeiros dias, mas quando percebem que os resultados são bem tímidos ou imperceptíveis, começam a usar a esteira ou a bike como roupeiro ou porta-trex, ou querem desesperadamente vender porque aquele trambolho está ocupando espaço dentro de casa. Até mesmo algumas vezes vemos profissionais de educação física prescrevendo exercícios aeróbicos de longa duração e baixa intensidade para priorizar a queima de gordura. E muitas vezes só após 1 mês ou 2 meses os profissionais colocam esse cliente para fazer musculação. Sem falar que surgiram teorias absurdas, como a ideia de que a oxidação de gordura só vai começar a partir de 20 minutos de atividade. Hoje, algumas pesquisas recentes demonstram que a intensidade parece ser importante para os resultados. Não à toa, o HIIT, que é uma sigla para High Intensity Interval Training, ou treinamento intervalado de alta intensidade, que consiste em realizar esforços de alta intensidade e curta duração intercalados com períodos de recuperação, na esteira ou na bicicleta, como o SIT, que é o Sprint Interval Training, ou HIIT, que é um treinamento de alta intensidade em circuito, com estações de treinamento. Ou também temos o HIRT, que é uma sigla do High Intensity Interval Resistance Training, que é um treinamento de musculação intervalado com alta intensidade. Alguns chamam de Rest Pause. Que também consiste em realizar um treinamento intenso, porém com cargas altas, na sala de musculação. Não importa a estratégia usada. Mas o que parece ser importante é manipular a intensidade.
O bacana dessas estratégias é que, como o treino é mais intenso, o tempo de duração acaba sendo menor do que o treinamento convencional. Exemplo disso é um estudo publicado por McPherson em 2010. Ela comparou um grupo que fez um treinamento de Sprint Interval Training, que consistia em 4 a 6 tiros de 30 segundos de alta intensidade, o máximo possível, com 4 minutos de descanso entre cada tiro. Outro grupo fazia aeróbio contínuo, esse que a gente vê nas academias tradicionais, né, nas ruas. Esse treino era feito com uma intensidade razoável, 65% da capacidade máxima, de 30 a 60 minutos de duração. Ambos treinavam 3 vezes por semana durante 6 semanas de acompanhamento. O percentual de gordura de quem fez o CIT, né, que é os sprints, o treinamento intervalado, diminuiu quase 13%. Já quem fez o treinamento contínuo diminuiu 6%. Quem treinou fazendo sprint gastou aproximadamente 6 horas durante o protocolo de estudo. E quem já fez o treino contínuo gastou mais de 13 horas, ou seja, mais que o dobro. Hoje, uma das principais objeções que as pessoas têm é exatamente a falta de tempo. E o que sabemos é que treinar em uma intensidade maior, além de diminuir seu tempo de treinamento, pode ser mais eficiente. Ou seja, se você tem pouco tempo para treinar, não deixe de treinar pelo tempo curto existente, que você supostamente vai ter. Aproveite esse pouco tempo e faça um treino mais eficiente. Sendo assim, quem reservou um tempo para treinar, é importante buscar a estratégia mais eficiente. Isso nos leva ao quarto erro que a maioria das pessoas cometem o querer emagrecer. O quarto erro que a maioria das pessoas cometem é não fazerem musculação ou algum exercício contra alguma resistência, seja ela o peso corporal, um elástico, para um ganho de massa magra. Acreditam que só o exercício aeróbio vai resolver. Bom, se for para comparar com os indivíduos sedentários, já é uma excelente evolução, pois já há um caminho de mudança de hábito, né? Mas já que resolveu mudar os hábitos e as atitudes, é importante executar estratégias assertivas que promovam melhores resultados. Concordam comigo? Tem um estudo bacana publicado por Briner em 1999 que ele faz uma comparação. Só lembrando que todos esses estudos que eu estou falando aqui, eu vou deixar o link da descrição para depois, quem tiver curiosidade e querer se aprofundar mais, saber onde buscar, eu vou deixar facinho para vocês. O Briner, ele estava pensando o seguinte: já que fazer só dieta não funciona e fazer dieta com aeróbio parece não ser muito promissor, eu vou comparar essas situações com indivíduos que fazem musculação e vamos ver no que vai dar. O grupo que fez exercícios aeróbios diminuiu significativamente o peso corporal, mas também perdeu massa muscular durante o estudo. Já o grupo que fez dieta e musculação, além de reduzir significativamente o peso corporal, praticamente não mudou a massa magra que eles tinham. E o resultado disso vem exatamente na taxa metabólica de repouso, que tanto queremos aumentar. O grupo que fez dieta e aeróbio reduziu a taxa metabólica de repouso em cerca de 13%. Já o grupo que fez dieta e musculação não só manteve essa massa magra, como aumentou a taxa metabólica de repouso em cerca de 4%. Resumindo, o que temos hoje como referência para bons resultados é fazer exercícios que aumentem nossa massa magra e que sejam intensos quando possível. Algo planejado e periodizado. Esses exercícios de baixa intensidade e longa duração não são as melhores estratégias para o emagrecimento, porém, fazer isso é muito melhor do que ser sedentário, já é uma grande vantagem. E o quinto erro que a maioria das pessoas cometem é não quebrarem comportamento sedentário. A Organização Mundial de Saúde orienta que o indivíduo deve acumular pelo menos 150 minutos de atividades físicas em pelo menos 5 dias da semana para não ser classificado como insuficientemente ativo. O sedentarismo não é simplesmente uma categorização do indivíduo que não pratica atividade física regular. Porém, muitos têm falado sobre os males do sedentarismo. Estudos recentes sobre o tema sedentarismo e atividade física têm identificado e categorizado os indivíduos, não somente pelo seu nível de atividade física, mas também pelo seu comportamento sedentário. Ou seja, pelo conjunto de atividades que o mesmo realiza, as quais não aumentam significativamente o gasto energético. É uma pessoa que fica praticamente todo dia em condições de repouso, sentado no sofá, na frente da TV, na frente do computador, fica sentado no trabalho por muito tempo, ou no seu deslocamento em carro, em ônibus.
As evidências indicam que o indivíduo que apresenta excesso de tempo em comportamentos sedentários tem ele associado uma série de problemas de saúde, independente do nível de atividade física que ele realiza durante o dia. A prática de atividade física ou exercícios regulares, mesmo que cumpram os requisitos mínimos indicados pela Organização Mundial de Saúde, não afastam os riscos desse indivíduo adoecer, quando o indivíduo apresenta grande parte do seu tempo destinado a comportamento sedentário. Sendo assim, uma importante estratégia para quem quer emagrecer é quebrar o comportamento sedentário. Já existe no mercado, por exemplo, mesas de escritórios que são ajustáveis, que vêm com uma esteira, para que ao longo do dia os trabalhadores possam realizar essa quebra de comportamento sedentário. Bacana, né? Então, eles vão alternar momentos de trabalho sentados com momentos de trabalho em pé, caminhando levemente ou até mesmo trabalhando de uma maneira que eles consigam aumentar o gasto calórico ao longo do dia. Outras atitudes que ajudam na quebra do comportamento sedentário: quando você for ao mercado, padaria, academia, se for próximo e seguro, deixe o carro em casa e vá a pé. Se usa transporte coletivo, desça um ponto antes ou dois, para que você aumente a distância da caminhada até a sua casa. Se mora em prédio, sempre que possível, use as escadas ou crie o hábito de subir pelo menos um andar a pé. São coisas simples que vão ajudar bastante na sua saúde e qualidade de vida e, consequentemente, facilitar a você atingir a tão esperada perda de peso de maneira segura e assertiva. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se possível, curtam, compartilhem, indique para alguém que precise saber dessas informações, siga nosso canal, ativam o sininho de notificação. Sempre que houver um vídeo novo, você saberá em primeira mão. Sabemos que o YouTube ele prioriza canais de entretenimento e é difícil fazer um canal que passa conteúdo científico sobre exercícios crescer sozinho. Por isso, conto com o apoio de vocês. Os vídeos demoram um certo tempo para ser produzido, então fica tranquilo, você não será inundado aí de notificações no seu celular ou na sua caixa de e-mails, porque leva tempo, a gente precisa estudar, preparar, organizar o vídeo. Então, pelo menos a cada 15 dias eu vou tentar produzir um vídeo novo para vocês e vocês não vão ficar tão sobrecarregados em relação às notificações. Então, um abraço a todos e muito obrigado.